Nesta segunda-feira, 8 da noite, na Vila Belmiro, o Santos encara o Fluminense do Fernando Diniz e entrará em campo, provavelmente, a não ser que algo mude nas últimas horas, como o único time que ainda não contratou na janela de transferências há 2 semanas. Fala, rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo e, como você percebe, estou de volta aqui, mesmo que temporariamente, aos nossos estúdios principais do Canal 10. Sim, este aqui é o estúdio principal, né? Não temos usado muito por conta de questões de força maior, mas hoje estou aqui com a presença do produtor nos bastidores. Acharam que... Perguntaram, você demitiu o produtor? Eu falei, não demiti o produtor. Tudo bem, produtor? Tudo certo? Muito bem, tá aqui, ó, fez tá aqui nos bastidores. Vamos falar de Santos e Fluminense e também dessa história do Ramiro. Ramiro agrega valor ou não? Ou é Camacho 2 a missão? Falaremos. Enquanto isso, os nossos recados, falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também no Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, eu peço para você fazer a gentileza de se inscrever. No ato em que eu estava gravando este vídeo, faltavam acho que só 11 novos inscritos para a gente chegar na marca de 30 mil amigos aqui do Canal 10. Então, se você está chegando, eu peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante para o nosso trabalho ser reconhecido, e se quiser, torne-se membro do canal. Muito bem. Santos e Fluminense. Não, antes de mais, vamos falar da história do Ramiro, né? Notícia surgiu em São Paulo de um possível negócio. Por aqui há quem diga que vai haver uma conversa, outros dizem que não tem nada. O fato é que o Santos parece que precisa correr atrás de um nome, porque todo mundo está contratando, times aí estão depositando milhões em recursos para trazer jogadores, outros usam da criatividade, trazem um veterano daqui, outro. O Sport trouxe o Wagner Love, por exemplo. Não que eu acho que o Wagner Love servisse para o Santos, mas o povo está se virando aí, como pode, né? E o Santos tem as suas indicações do seu scout, do seu departamento de inteligência, e pelo jeito agora está indo nos palpites do treinador, né? Do Lisca, que falou, olha, você não dá para trazer esses jogadores aí do Tigre, do Huracan, os caras estão querendo muito dinheiro, tem aqui a solução baratinha, né? Ele citou Série B, aí surgiu esse nome do Ramiro. Confesso para vocês que não é um nome que me empolga, não, né? Para mim parece Camacho 2 a missão. Até porque ele joga numa posição, o Ramiro, em que o Santos tem gente para fazer esse papel, né? Além do próprio Camacho, que está aí, pelo menos até o final do ano, tem o Zanocelo, que é o titular, e tem o Sandri. E tem outros jogadores que podem cumprir aquela função. Então, não é 10, não é atacante, não é primeiro volante, é uma posição em que o Santos tem gente. E é um jogador que até agora, no Corinthians, não mostrou muita coisa, né? No Grêmio ele foi bem, no Corinthians não fez muita coisa. Só se alguém emular lá a história do Arouca e realmente ele vir para o Santos encaixar. Ele já jogou bem, esse rapaz, no Grêmio, mas no Corinthians não foi muito bem, não. Quanto custa? É a primeira pergunta. Como é que vai ficar amarrado o contrato? Tem tudo isso, né? Se for um custo bem baixinho, uma oportunidade, até vai lá. Mas botar um dinheiro desse num jogador que viria para uma posição que o Santos não precisa, sinceramente, eu acho desnecessário. E também não pode ser só um cala-boca mesmo na torcida. Olha, contratamos o Ramiro e não trouxemos o Blondel e nem o Cristaldo, mas trouxemos o Ramiro. Então acho que não é assim que a coisa funciona. O Santos meteu os pés pelas mãos lá atrás quando pautou as suas contratações por esse tipo de nome. Vamos aguardar as próximas horas. Eu só estou aqui citando porque foi o nome que surgiu, né, nas últimas horas, mas realmente não empolga, não é necessário. Ainda já queriam empurrar o Luan para cá também outro dia, o Luan do Corinthians e tal. Porra. Além dele ter declarado que é corintiano,
ele não está jogando nada faz tempo. Então o Santos não pode ser depósito de jogador que está sem oportunidade, né? Já não basta os que estão aí que vieram nessa condição. Então, se vier aquela história, a gente torce para que dê certo, apoia, mas corre-se um risco elevado de desperdiçar dinheiro num jogador que pouco vai agregar. Não sei quanto é que o Santos está disposto aí ainda em negociações com times de fora, né? Também só não existe argentino no mundo, tá? E não existe só time da Argentina. Eu tenho certeza que o scout do Santos, como achou o Fernandes no Paraguai, pode ser que ache alguém também no Paraguai, na Colômbia, desde que não venha nas condições do Angulo e do Julio, né? Equatorianos. Acho que tudo é possível, tudo é aceitável. Mas o fato concreto é que todo mundo contratou menos o Santos. E isso é um problema porque nós vamos para um jogo contra o Fluminense em que a zaga é uma verdadeira incógnita, é um ponto de interrogação. Eu até neste sábado fiz um vídeo lembrando que o time sub-20 perdeu para o Atlético Paranaense no CT Pelé porque a defesa estava toda escangalhada, né? O Zabala estava suspenso, mas o Derek e o Jair estão treinando com o time de cima. Vi aí o vídeo da Santos TV em que o Lisca levou os jogadores para fazer o último treinamento na Vila Belmiro. Estava lá o Maicon treinando, estava lá o Jair, estava lá o Derek. Se está treinando, está à disposição. Se está à disposição, tem que ir para o jogo. Agora, só não sei se o Lisca vai arriscar os dois veteranos, que o Luiz Felipe também está à disposição, assim como o Sandri, ou se ele vai mesclar, se ele vai botar um veterano e um menino. Como é contra o Fluminense, que é um time que faz um bom campeonato e que tem um dos artilheiros, né, que é o Cano, acho que o Santos não pode bobear, não. A zaga ela tem que entrar uma zaga a melhor possível. Se for Luiz Felipe e Maicon, que seja. Se for Maicon e Jair, se for Maicon e Derek, se for Luiz Felipe e Jair, enfim, Luiz Felipe e Derek, o Lisca tem que tomar a melhor decisão. Eu não tenho nenhuma informação a respeito da escalação do time, tem aquela prévia, a gente sabe o restante da equipe, é o João Paulo no gol, o Madison na direita e o Felipe Jonathan na esquerda, o Zanocelo voltando, né, junto com o Fernandes e o Sanches no meio de campo. E lá na frente o Batistão de um lado, o Lucas Barbosa, o Lucas Braga do outro e o Marcos Leonardo na frente, o Ângelo no banco, o Bruno no banco, opções que ele tem para mexer o time. A grande questão realmente é essa, jogadores voltando de lesão, experientes na zaga e dois jovens, um com alguma experiência no time de cima, porque o Derek já jogou na equipe principal e o outro menino de tudo, né? Muito novinho o Jair, não era para ele estar agora nessa condição, mas se precisar, ele vai para o jogo, ou vai ficar à disposição também. É uma preocupação para enfrentar um time como o Fluminense, que hoje, né, como as coisas mudam. Fernando Diniz saiu do Santos escorraçado, xingado por muitos, né? É louco, não sei o quê, a gente também ficou bravo, eu fiquei bravo com o comportamento do Diniz, o time não estava rendendo, mas é aquilo, às vezes o problema não é só o treinador, o problema, no caso do Santos especificamente, são os jogadores, a composição do elenco, né? O momento em que o cara chega no clube. O Neymar elogiou o Diniz no Twitter, né? Tem matéria da imprensa internacional falando que o Fernando Diniz é a grande sensação dos técnicos brasileiros. Eu não te digo nada que o Diniz não possa ser, dependendo do que acontecer na campanha do Fluminense, até ser indicado para dirigir a seleção brasileira, que não tem muita gente não, viu? A bem da verdade. Tem o Renato Gaúcho, tem o Cuca, mas o Cuca vai ter problema com os patrocinadores da CBF, né? Agora que ele assumiu o Atlético Mineiro, tem gente falando das histórias do passado do Cuca, mas enfim, isso é outro problema. O Santos vai pegar um Fluminense bem armado, com o Ganso jogando bem, né? Com o Cano, que é um centroavante que faz muito gol. Só que o problema do Santos é o seguinte, não dá para ficar preocupado com o Fluminense, ele tem que jogar a bola dele, né? Porque o Santos vai sair contra o Curitiba e o Curitiba perdeu nessa rodada para o Goiás. O Curitiba está perto da zona de rebaixamento. Na outra segunda-feira é o jogo, eu já estou me antecipando aqui, vai ser um time que vai vir com tudo para cima do Santos, até pelo histórico das brigas recentes, Copa do Brasil, eliminação e tal, os caras devem estar com o Santos aqui entalado, então vai ser um jogo muito mais pegado, mas contra o Fluminense, um adversário mais técnico, e o Fluminense vai querer jogar na Vila, ele não vai ficar só se defendendo, duvido que ele vá jogar com linha baixa, e o Santos pode se aproveitar disso de alguma forma. O Santos vai ser mais forte na marcação, o Lisca teve mais de uma semana para treinar, descansou os jogadores, montou o esquema de treinos dele com horários diferentes, jogadores podendo descansar um pouco mais pela manhã às vezes, treinando mais forte à tarde.
com quase todo mundo à disposição, ainda não tem o Lucas Pires, é verdade, não tem um ou outro jogador aí em recuperação de lesão. O Alex, zagueiro, que foi super bem na última partida, já se machucou e não fica à disposição. Então o Lisca pelo menos teve tempo para pensar e observar, no momento em que os jogadores foram retornando, o que ele vai fazer. O que eu sei é que jogando feio, jogando bonito, jogando se defendendo, jogando no contra-ataque, se impondo, a vitória é necessária para o time do Santos. A zona de rebaixamento está disputada, né? Hoje a nossa briga é contra o Z4, mas tem time em cima perdendo ponto também. Então uma vitória nesse momento faz o Santos dar um salto importante na tabela. Não pode perder, né? Perder de jeito nenhum, tem que somar pontos sempre no campeonato, mas se você for olhar para a tabela, né, vai sair contra Curitiba na outra rodada, e seria fundamental os 3 pontos e até para o Lisca ter uma certa paz, né? Eu sempre falo muito sobre isso, de continuidade de trabalho com um bom clima. Ele estreou contra um Fortaleza e empatou lá por 0-0, somou um ponto. Fortaleza que dias depois enfrentou o próprio Fluminense e perdeu por 1-0 em casa na Copa do Brasil. Então, por aí a gente tem um parâmetro um pouquinho do que foi a atuação do Fluminense lá. O Santos também teve as suas chances no contra-ataque. Vamos ver como é que vai acontecer, como é que vai ser. É importante para o Lisca, porque tem esse trabalho a primeira vez na Vila Belmiro, com apoio do torcedor, mas sempre pressionado. A gente sabe que hoje o momento do Santos é de pressão, e especialmente porque o treinador, quando a diretoria não age, e a diretoria está difícil de resolver as questões de contratação, né? Ela não tem dinheiro, é verdade, o clube vive uma crise de credibilidade com o mercado, ainda infelizmente, mas o dirigente que foi contratado está lá para isso, né? O chumbinho, o scout indica jogadores, você tem que ir atrás. Eu duvido que o scout do Santos tenha apresentado uma lista só com 2 nomes para a diretoria, né? Vai ficar insistindo, inflando o ego de Huracan e Tigre, pelo amor de Deus, né? Então parte para outra, vai atrás de outros jogadores, no mercado brasileiro vê o que é possível, mas tenta contratar de forma certeira, de forma correta, porque já está atrasado. Essa semana de treino que o Lisca teve já era para entrosar 1 ou 2 reforços, né? Isso não aconteceu. O problema crônico da lateral direita continua, o problema crônico do meio de campo continua, você tem que recorrer ao Sanches, que é um veterano, ou ao Bruno, que é um jogador que ainda não está consolidado. O Ed Carlos não ganha chance, né? A gente não vê, até o Lucas Barbosa é escalado naquela posição, o Ed Carlos não. Enfim, vamos aguardar aí o que vai acontecer nas próximas horas em relação à definição do time, escalação e contratações. O tempo está passando e o Santos está ficando para trás. O fato é esse: todos os times se reforçaram, menos o Santos. E o Santos tem problemas crônicos. Ele vai resolver como? Com o técnico testando o jogador numa função diferente, né? Lucas Braga vai virar lateral direito eternamente, né? Vai tentar o Ed Carlos na meia, vai trazer o Ramiro para ser segundo volante e vai adiantar o Zanocelo? Não sei. É o trabalho do treinador fazer omelete às vezes sem ovos, né? Ou com poucos ovos, né? Uma omeletada com poucos ovos, que é hoje a situação do Santos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Vou fazer aquela pergunta que eu não fazia há muito tempo, porque fazia muito tempo que eu não vim aqui para este estúdio. Produtor, tempo? 13 minutos, muito bem. Este é o nosso pré-jogo, então, tranquilo, suave. Confiram os vídeos anteriores a este, né? Falei, inclusive, de informação que me perguntaram, vocês me perguntaram, eu fui atrás, né? Não é balão de ensaio, cortina de fumaça, fui lá perguntar para alguém da diretoria do Santos sobre a história do estádio, porque alguns de vocês na última live que eu fiz fizeram esse questionamento, então trouxe aí a informação, está lá no vídeo anterior, dá uma conferida. Nos outros vídeos também, neste sábado falei do jogo do Sub-20, do Miguelito, então prestigiem aí também os nossos vídeos anteriores. Este vídeo também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, né, que está conosco também aqui no Canal 10, como estava no Esporte em Destaque. Um recado: nesta segunda-feira é bem provável que eu faça live na hora do almoço. Eu sempre faço de terça-feira, mas é provável que eu faça nesta segunda, né, e aí a gente programa outra live para quinta-noite, para a gente trocar uma ideia sobre o Santos e talvez tenha uma situação mais cristalizada aí a respeito do time provável
para enfrentar a equipe do Fluminense. Quem sabe, né? O anúncio de alguma contratação. A gente sempre tem esperança, mas se acontecer antes da nossa live, a gente volta aqui também e fala desta possível contratação, tá certo, meus caros? Se nada mudar, voltamos na live ou depois do jogo, assim que a partida terminar, com a análise de Santos e Fluminense na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.